Senhoras e senhores integrantes do Conselho Universitário da Universidade Federal de Uberlândia, a pedido do Centro Acadêmico do Direito dessa universidade, o 21 de abril, estou me dirigindo com muito respeito a todas as integrantes desse conselho, em grande parte motivado pelo trabalho de uma pequena ONG da qual eu faço parte do Conselho Consultivo aqui no Rio Grande do Sul, a Acesso, Cidadania e Direitos Humanos, que trabalha muito justamente na defesa de direitos humanos fundamentais de população pobre, sem terra e sem teto. Fui informado de que até o dia 4 ou 5 de dezembro, não me lembro bem a data, uma multidão de mais de 2.200 pessoas está ameaçada de ser desapossada das suas casas por uma ação de reintegração de posse proposta na Justiça Federal pela Universidade Federal de Uberlândia. Eu gostaria, acho que isso talvez não fosse necessário lembrar, mas em mais de 30 anos de intensa advocacia nessa área, eu não conhecia ainda uma execução de ordem judicial desse tipo que não provocasse efeitos os mais danosos nas pessoas. Não faltam antecedentes históricos no país inteiro sobre isso. Lembraria aqui, por exemplo, ordens judiciais que até mataram gente. Em Corumbiara, agosto de 1995, em Eldorado do Carajás, abril de 1996, em conflitos por terra, relacionados ou não com processos judiciais, o país também registra vários assassinatos, tanto praticados pela força pública, como por pistoleiros a mando de latifundiários. Acho que as integrantes e os integrantes do Conselho devem conhecer aquele relatório anual publicado pela CPT, com aquela lembrança macabra de tantas mortes que ocorrem no país a cada ano, por força de muitas delas de ordens judiciais como essa que está pendente aqui em Uberlândia. Até a Comissão Interamericana de Direitos Humanos já condenou o Brasil por retardar processos, favorecendo a impunidade, por vezes até com a conivência de juízas e juízes, em casos como o de Diniz Bento da Silva, aquele cidadão mais conhecido como Teixeirinha, assassinado em 1993 no Paraná. Sétimo Garibaldi, em Querência do Norte, no Paraná, em 1998. São dois casos daqueles em que o Brasil já foi condenado por essa comissão por retardar os processos e por não apurar responsabilidades. Aqui no Rio Grande do Sul, onde eu mais trabalho, a família do Elton Brum da Silva, um agricultor sem terra assassinado por um brigadiano numa execução de uma ordem de reintegração de posse também em Guaporé, em 2009, a família dele foi indenizada por essa morte, já foi condenada em juízo por essa morte. O assassinato da irmã Dorothy Stang, em Anapu, no Pará, fevereiro de 2005, pela grande repercussão internacional do fato, atesta que o nosso país anda longe de garantir vida, segurança e paz a multidões pobres sem terra e sem teto, que ainda vivem aqui, não têm aonde botar o pé muitas vezes, e aí ousam reivindicar os seus direitos humanos fundamentais, especialmente os sociais. E a notícia, então, aqui chegou a notícia de que as integrantes e os integrantes desse conselho estariam reunidos hoje, sexta-feira, dia 14 deste novembro. São milhares de pessoas que vão perder suas casas. Esse conselho tem a condição
de evitar que esse quadro macabro de antecedentes se realize. E assim como existem precedentes judiciais negativos, como esses que eu acabei de lembrar, existem alguns muito positivos. Sinais evidentes de que o Poder Judiciário começa a se dar conta que as ações possessórias, que nasceram ainda muito antes de Cristo, lá na época do direito romano, né, não podem ser mais tratadas como naquela época. Hoje a posse de uma casa, mesmo não titulada, né, ela é um direito. O artigo 6º da Constituição Federal garante isso. A nova lei do Meia Casa Minha Vida, do Minha Casa Minha Vida, já mostra isso também, com a posse já é um direito, né? E outras iniciativas de políticas compensatórias do poder público, né? Em São Luís Gonzaga, por exemplo, ainda em 1998, eu tive a oportunidade de atuar nesse caso em defesa de uma ocupação de terra que houve. E o julgamento, a liminar deferida em São Luís Gonzaga foi modificada pelo Tribunal de Justiça do Estado, a 19ª Câmara Civil, com um argumento que eu me permito repetir às senhoras e aos senhores, tal a hierarquia de valores que esse argumento pode inspirar uma suspensão dessa tragédia que está para acontecer no Campus da Glória, aqui em Uberlândia, dessa universidade. Dizia esse agravo, a decisão desse agravo interposto pelos agricultores sem terra. Os doutrinadores afirmam que, havendo necessidade de sacrificar o direito de uma das partes, sacrifica-se o patrimonial, garantindo os direitos fundamentais se a outra opção for esta. Ou seja, quando não há outra saída, há conflito de direitos, ainda mais numa posse que, ao que estou informado, é uma posse muito antiga dessas famílias, já consolidada aí, né? Com serviços públicos prestados nesta área e assim por diante. Um pedido também, esse é um antecedente que eu vou me socorrer bem recente, um pedido de intervenção contra o governo do estado do Paraná, ainda neste ano, feito junto ao Superior Tribunal de Justiça, pela força pública não ter obedecido uma ordem de reintegração de posse, não ter cumprido, não ter executado essa ordem, foi negado com base no voto do ministro Gilson Dipp, com argumentos que o site Jus Brasil, foi negado agora em julho ainda deste ano, o site Jus Brasil transcreveu assim: a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de intervenção federal no estado do Paraná, apresentado pelo Tribunal de Justiça local, após pedido dos proprietários de uma área invadida há 8 anos pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. O ministro Gilson Dipp, relator, entendeu que, apesar de a reintegração de posse ter sido determinada pela Justiça, a desocupação forçada da área deve ser evitada em respeito aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da construção de uma sociedade livre, justa e solidária, com direito à reforma agrária e acesso à terra, com erradicação da pobreza, da marginalização e da desigualdade social. Para quem lê esse acórdão na íntegra, fora dessa notícia, o ministro Gilson Dipp chegou a dizer que o possível prejuízo individual patrimonial do proprietário da terra era, pelo princípio da proporcionalidade, extraordinariamente desproporcional à convulsão social que se estabeleceria na área, tal como pode acontecer aqui no dia 4 ou 5 de dezembro deste ano, com o Campus da Glória aqui da universidade. Para Gilson Dipp, continua a notícia, a intervenção poderia contrariar o objetivo de paz social. O julgamento se deu no dia 1º de julho.
O processo trata de uma área denominada Sítio Garcia, em Barbosa Ferraz, onde vivem também dezenas de famílias sem terra. Como se observa, senhoras e senhores, respeitado que seja o caráter instrumental do processo, que outra finalidade não tem a não ser aquela de garantir justiça, mesmo quando a maioria das iniciativas tomadas em defesa dessas multidões e da própria universidade não possam mais se habilitar a qualquer prazo para a desocupação dos imóveis disputados, digo aí sobre a minha experiência pessoal que as senhoras e os senhores aceitem ou não. Isso não impede a continuidade até a exaustão de formas negociais de possíveis acordos, suficientes para, sem prejuízo das partes, impedir-se o uso da violência com todos os seus não desejados efeitos. E esses não desejados efeitos, acredito eu, são os do conselho também dessa universidade. A quantidade de disposições legais, por outro lado, para sustentar providências alternativas ao uso da violência, vamos insistir aqui, também é grande. Não faltam disposições como essas da Constituição Federal, lembradas pelo ministro Gilson Dipp, do Estatuto da Terra, que garante o acesso à terra, do Estatuto da Cidade, que garante a função social da propriedade em detalhes, em provimentos das corregedorias da Justiça de todos os estados, até com a criação de varas especializadas em conflitos fundiários, para pôr fim a tais litígios sem o uso da força pública. No Rio Grande do Sul, é possível que aí em Minas Gerais seja a mesma coisa, nós dispomos do Sejuscom, que é um instrumento, é um conjunto de providências burocráticas da Justiça Federal, que chama as partes sem qualquer formalidade ou obediência rígida ao Código de Processo Civil para decidir questões desse porte. E aqui no estado, 42 famílias que estavam na cabeceira leste do aeroporto Salgado Filho e que teriam que sair de lá violentamente, como essas aqui da Glória podem sair em dezembro, o Sejuscom evitou que isso acontecesse à medida que fez a negociação. Essas famílias teriam que sair de lá para se estender mais a pista do aeroporto sob pretexto de que a Copa do Mundo exigia que o aeroporto fosse aumentado. A Copa do Mundo já aconteceu, o aeroporto está lá do mesmo tamanho e essas famílias já tiveram garantidas a sua saída para uma outra área até mais próxima do centro da cidade, onde se sabe que em casos desse tipo essas famílias às vezes são expulsas sem destino nenhum, como pode acontecer com o Campus da Glória aqui em Uberlândia. Eu gostaria de salientar também o papel do Ministério Público. O que impede, mesmo a essa altura dos acontecimentos no estado em que o processo está, a celebração de um TAC, de um termo de ajustamento de conduta, que coloque a realidade presente, os prazos de realização de tarefas que caibam às partes para a solução desse problema sem violência, né? A mesma competência também foi deferida à Defensoria Pública numa recente lei. Então existem vários caminhos para serem usados como alternativa e caminhos perfeitamente legais. Nem a possível cogitação de uma improbidade administrativa pode ser arbitrada contra a reitoria da universidade, se essa universidade, seja pela advocacia própria ou seja pela advocacia da União, pedir a suspensão ou até a revogação dessa execução. E isso eu digo sob pena de se negarem os próprios fins pedagógicos e educacionais de uma pessoa jurídica desse tipo. Imagine-se o escândalo que uma possível convulsão social que fatalmente ocorrerá se a execução do mandato pendente com essa violência vai acontecer sobre todo o corpo docente, o discente, a comunidade acadêmica, a cidade de Uberlândia, com um fato dessa espécie. É de se esperar, senhoras e senhores, digo com muita esperança, que ninguém, mas ninguém mesmo,
esteja querendo repartir nessa cidade o que já aconteceu em outras, nas quais as ordens judiciais acabaram sendo, mesmo sem intenção, as causas de muitas mortes, enlutando cônjuges, ascendentes e descendentes das vítimas, as comunidades todas com quem elas conviviam. Eu não estou usando um argumento ad terrorem, eu estou baseado na história das possessórias aqui do país. Um drama desse tipo há de ser impedido pelo Conselho Universitário da Universidade Federal de Uberlândia. É o que eu espero. Muito obrigado pela atenção de todas e todos.